limitadas. Eu gostaria que fosse levado em conta isso aqui e a gente pudesse rever e rejeitar esse relatório. Obrigado, e dar um deputado fim Sarney. e um basta a essa questão. Deputado João Rodrigues. Senhor presidente, eu só quero lamentar a ausência do deputado Glauber. Eu gostaria que ele estivesse aqui, porque a gente tem que dizer para a pessoa perto. É muito fácil, muito prático usar a palavra, e eu sei que ele deva ter outras atividades, quem sabe retorne, né? Mas eu quero começar falando da manifestação do deputado Glauber, que para mim foi extremamente feliz. Muito infeliz. Veio com alguns dados que eu até questiono. E quero perguntar também ao deputado Zequinha Sardenha aqui. Os números levantados são os mesmos que o ex-presidente Lula tinha em seus dados, quando ele, como pré-candidato a presidente da República, andava por esse país e pelo mundo palestrando, e depois, como presidente, admitiu que ele mentiu para a população, dizendo que o país tinha 40 milhões de crianças nas ruas e passando fome. Ele admitiu publicamente isso, dizendo que os números eram fictícios, somente para jogar com a cabeça das pessoas e com o sentimento do cidadão. É a mesma pesquisa, é os mesmos números, é o mesmo laudo. Então eu temo muito por alguns números aqui apresentados. Por outro lado, a pesquisa em tese da Datafolha, quando aponta que 62% da população brasileira quer que as armas saiam de circulação, olha, eu interpreto a pesquisa de que a população quer que as armas saiam de circulação da mão do bandido. Eu entendo, esse é o número, esse é o levantamento. O deputado Glauber também foi infeliz ao afirmar no início da sua manifestação de que há interesse de alguns parlamentares nesse projeto. Olha, eu acho que na política a primeira coisa a gente parte do seguinte princípio: não se joga para o alto, mas sim aponta-se os nomes. Sempre se afirma quem é. Porque aqui na Câmara dos Deputados ou em qualquer lugar que nós estejamos, nós representamos alguém. Ora, um time de futebol representa a sua torcida. E nós que aqui estamos representamos uma camada da sociedade ou toda ela. Eu sei quem eu represento. O cidadão trabalhador de bem que precisa ter o direito de ter a defesa dentro do seu lar. Eu creio que o Comando Vermelho, eu creio que o crime organizado deva estar batendo palma para o discurso de alguns. Porque, ora, quando você prega com números, com dados, com afirmação, mas com detalhamento de que o cidadão de bem não pode ter uma arma, é o mesmo que você dizer, o bandido pode. Porque ele está tendo a hora que quer, do jeito que quer e como quiser. Nós que podemos dar oportunidade do trabalhador, do empresário, do comerciante, do guarda civil, do guarda noturno, do vigilante. E aqui mencionado também pelo deputado Ivan Valente, me permita, deputado Ivan Valente. Com todo respeito, o senhor deve ter uma história muito bonita de luta, eu respeito muito ela. Mas não diz respeito um caminhoneiro, não diz respeito um taxista. Este povo é assassinado quase que diariamente nesse país. E quando um taxista carrega um bandido dentro do carro, não está escrito na testa bandido. E mais, quando o bandido entra no táxi, ele entra armado. Ele não entra com um pente para passar na cabeça do taxista. Ele entra com o intuito de cometer um delito, um crime. Muitas vezes a morte daquele pai de família, que tantas e quantas vezes nós acompanhamos, não só pelos noticiários, mas participando do próprio velório. E o que me dizer dos caminhoneiros, meus amigos? O cidadão sai com uma carreta lá do Chuí, vai para o Iapoque. Ele transporta muitas vezes 1 milhão de patrimônio num caminhão e não pode ter um canivete para defender sua vida. Nestas estradas esburacadas, intransitáveis, em alguns trechos nem pavimentação tem. O caminhão quebra da madrugada, o que faz ele? Defende-se como? Esconde-se na copa da árvore? Como é que ele faz? É tirar o direito deste pai de família ter uma arma para defender a sua vida e nem o patrimônio. Porque na maioria das vezes as cargas de alto valor têm seguro. Só que bandido não perdoa a vida daquele transportador. Então olhem com mais atenção para estas categorias, que inclusive estavam no relatório do deputado Laudívio. Ele retirou atendendo o apelo de muitos, mas fiz um voto em separado, para que possamos aqui claramente discutir isso. Eu quero aqui cumprimentar o deputado Laudívio, mesmo não estando contemplado aquilo que eu penso, mas eu acredito que é um avanço, é uma evolução que nós vamos votar nesse relatório. Que depois possamos ir para o plenário e também votar, e logo, logo ser sancionado. E em seguida, vamos às compras.
cada cidadão que tem direito a ter uma arma em casa, devidamente qualificado e preparado, que tenha. Cada cidadão que a lei permitir que possa ter o porte, que assim o faça. Eu quero mencionar rapidamente a todos os senhores, quando alguns questionam, o pior que alguns vão apenas para as exceções. Eu quero, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos os chamados rodeios, as grandes festas. Muitas vezes 3 a 4 mil pessoas participam delas, e das quais 1.500 armadas. Armadas com faca para cortar a carne, para poder fazer a degustação de seu churrasco. E raramente se ouve falar em uma briga, em uma discussão. Significa, senhoras e senhores, de que homens preparados, qualificados, quer seja um profissional liberal, um operário, que tiver o direito de ter uma arma. Bandido não encara quem está armado. Bandido busca a presa fácil. Bandido entra na casa de pessoas que estão despreparadas. Se fosse apenas para o furto, para o roubo, que é uma agressão sem tamanho, se fosse somente para isso, o pior é que na maioria das vezes entro para roubar, para matar, para estuprar, para acabar com a vida de uma pessoa. É muito prático, os senhores e todos nós que estamos aqui no carpê, no ar-condicionado, daqui de cima olhando para baixo, poder defender as teses, poder defender o seu sentimento, o histórico. É muito prático desde que não pegue um filho da gente, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Obviamente não tive. Se Deus quiser, não terei desgraça desta natureza muito próximo, ou quem sabe na minha família. Mas em nome daqueles que perderam covardemente, que se tivesse oportunidade de ter uma arma em casa, talvez tivessem salvo a vida de um familiar. Quando eu ouço o entusiasmo com que aqueles que nos emplacam, nos agridem como armamentistas, ou a denominada bancada da bala, eu fico prestando atenção, mas com que vontade vocês defendem bandido? Mas que com empenho defendem bandido? É o mesmo que defender traficante. Recentemente tivemos um embate pesado aqui nesta casa, deputado Jair Bolsonaro, quanto à redução da maioridade penal. São os mesmos de sempre. Os mesmos que são contrários à redução da maioridade penal. Porque acredito que o sujeito com 16 anos, que mata, que estupra, que vota, não pode pagar pelo crime que cometeu. Ora, se esse país está como está, e pelas leis que estão em vigor, ele não está dando certo, a gente tem que mudar. Ou vamos continuar insistindo neste mesmo sistema? As políticas públicas são ineficazes. O governo está falido. A segurança pública do país, por mais boa vontade que tenhamos dos policiais civis e militares, é insuficiente. Porque a polícia não tem uma bola de cristal para adivinhar que naquela hora da madrugada, na porta daquela garagem, tem um pai de família sendo assaltado. Não significa que o que faremos vai resolver o problema, mas no mínimo vai amenizar o sofrimento de centenas e milhares de famílias. No mínimo, permitirá para aqueles que querem, que puderem e que estiverem enquadrados na lei, ter o direito da defesa. É apenas isso que propôs o autor do projeto, o deputado Rogério Penilla Mendonça. É o direito da defesa. E nós, muitos dos nossos colegas, não querem dar esse direito para o cidadão brasileiro. O direito de ter o direito de poder se defender. Nem isso é permitido. Ora, já foi dito e vamos aqui repetir mais uma vez. Quando feito o plebiscito, a maioria esmagadora da população brasileira foi contrário ao desarmamento. Mas o governo popular, que ouve sempre as bases, costuma dar atenção para o sentimento do povo, se fez de surdo. Tão surdo foi que mudou a regra do jogo, endureceu, enrijeceu. E o que nós acompanhamos de lá para cá foi uma crescente da violência do nosso país. Então eu cumprimento o deputado Laudívio. E acredito que nós precisamos sim votar o seu relatório e os votos em separado que muitos colegas serão, como eu inclusive fiz, além do caminhoneiro e taxista, que eu acredito que é importante que o caminhoneiro e o taxista tenham o direito de ter uma arma para proteger sua vida no local de trabalho. Assim como da mesma forma os auditores fiscais, estaduais, municipais, da mesma forma a guarda municipal, que estava incluso, deputado Laudívio, até peço, se possível, que inclua de novo. E aí ouço
E o agente de trânsito também é um órgão importante. E aí ouço o deputado Ivan Valente fazendo uma observação. Até tempo atrás, municípios acima de 500 mil habitantes era permitido o guarda ter o porte de arma. Depois reduziu isso para 50 e criticado foi o seu relatório, reduzindo para 2, 3 ou 4 mil habitantes. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores. Estão enganando quem? Querem mentir para quem? A violência está presente em municípios de 1.500 habitantes. A violência está presente em municípios de 2, 3, 4 mil habitantes. Não é o tamanho, não é o volume da população. A violência está em todos os lugares. E, aliás, o pior é de que muitos estão migrando das grandes cidades para atacar nas pequenas cidades. E a população, obviamente, ela fica extremamente aberta, desarmada, desprevenida, despreparada. Nós temos cidades nesse país que não tem um policial sequer, que não tem uma delegacia, que não tem um carro para o policial da cidade vizinha fazer o atendimento. Então não dá o direito para o cidadão ter a arma em casa para se proteger. A quem é que os senhores querem enganar? A que público e de que lado os senhores estão? Eu e muitos dos nossos colegas estamos do lado de quem trabalha, de quem sofre, de quem paga os seus impostos e muitos dos milhões de novos desempregados que estão surgindo pela crise do país. Mas alguns, pelo que me parece, quando tentam nos colocar, deputado Helder, que estamos defendendo o armamento, nós poderíamos retribuir. Estamos defendendo as pessoas de bem e aqueles que defendem os traficantes. Porque quando você desarma um homem de bem e permite que o bandido ande armado, você está defendendo alguém. Esta é a minha tese e este é, com certeza, absoluto o meu sentimento. Por isso, parabéns, concordo plenamente com o seu relatório, mas eu tenho meus votos em separado também. Bem, Apenas